Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e vamos bater um papo aqui sobre o Rogério Ceni. Por quê? Porque eu vi a coletiva do Rogério Ceni, tá? Eu vi as desculpas do Rogério Ceni e, assim como a maioria de vocês, eu não concordo com as desculpas que o Rogério Ceni deu. Porém, tem alguns pontos a ser ponderados que fazem sentido. E uma coisa que eu tenho mais raiva é quando se tira de um contexto uma coisa que alguém falou. Porque eu acho que é um absurdo. Sabe? Eu acho que é um absurdo. A gente precisa entender o que ele falou. Óbvio, nem tudo, como eu falei, eu concordo. Né? Eu acho que ele tem algumas coisas que ele falou que não fazem sentido. Mas tem outras também que fazem muito sentido, tá? Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês, vamos falar sobre essas desculpas do Rogério Ceni e eu vou falar também sobre esse próximo jogo, esse segundo jogo da final, porque eu tô vendo um clima de terra arrasada, como se já fosse o fim de tudo, sabe? E o Rogério Ceni já mostrou que consegue fazer o impossível com esse time do Bahia. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Quero agradecer a vocês, porque de verdade, mesmo sendo um canal de Pernambuco, a segunda cidade que mais consome no canal aqui é a cidade de Salvador. Então, eu fico muito feliz porque a gente está cada vez mais rompendo a bolha de Pernambuco. E a minha ideia é essa: é falar dos clubes nordestinos. A gente já falou muito do Fortaleza aqui, fala muito do Bahia, fala do Vitória, fala do Sport. Mas a ideia realmente é que a gente vai expandindo cada vez mais para esse nosso Nordestão, que é a nossa terra que a gente ama, e a gente tem orgulho demais de fazer parte dela. Então, obrigado para você que é de Salvador, que se inscreveu no canal no mês de março. E se você quiser se inscrever no canal, dá essa moral pra gente, irmão. A gente tá na meta para bater 70 mil inscritos. Queria muito que você me ajudasse. E aqui, cara, você sabe, eu falo do teu clube de coração, como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que deve se dar ao Bahia, tá? Então dá essa moral pra gente, que você não vai se arrepender, tá bom? Vai ser até um legal. Isso é um sinal para você se inscrever, tá? Então clica aí e se inscreve. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o seguinte: é um jogo que é uma boa vantagem que o Vitória ele tem para o jogo da volta? É sim uma boa vantagem. Você jogar com a vantagem, podendo perder não, podendo empatar e ser campeão por qualquer placar, é um resultado muito bacana, sim, pro Vitória. Mas não é o fim de tudo, gente. Não é o fim de tudo, sabe? Eu tô vendo um clima de terra arrasada, como se já tivesse tudo acabado, e não é assim. Tô vendo muita gente falando e com um tom, inclusive, como se tivesse que tirar o Rogério Ceni do time. Vamos entender alguns pontos? Primeiro, eu não concordo com o Rogério Ceni que ele falou assim que faltou opções. E ele até falou que, inclusive, no próximo jogo, até 70 minutos, o time jogar muito bem e nos últimos 20 minutos vai ter que sofrer. Eu não concordo com isso, por quê? Porque se a gente colocar no papel, realmente não tem um substituto à altura do Jean Lucas, um reserva à altura do Cauli, um reserva à altura do Everton Ribeiro. Concordamos com isso, né? Mas a gente sabe que tem alguns jogadores que podem quebrar um galho ali. Por exemplo, foi falado muito ontem que o Biel poderia entrar fazendo uma função de um meio atacante, no lugar de um Everton Ribeiro da vida, né? O Luciano Juba, que joga muito mais como lateral no time do Bahia, mas que jogou ontem como ponta, também pode jogar como meia. Não vai ser a melhor função do mundo, mas ele consegue fazer essa função sim. Fazia em alguns jogos, inclusive aqui no Sport, pode fazer no Bahia. Vai ser a substituição ideal? Não vai, mas vai quebrar um galho. Então, de fato, é um jogador que pode sim render jogando naquela função. Assim como outros jogadores, assim como você poderia ter recuado o próprio Tassiano, sabe, jogando como um meia ali também. Ele já fez essa função muito no Grêmio, inclusive. Né? Hoje vem jogando mais como um atacante, como um centroavante, mas ele pode fazer essa função também. Então, cara, é claro que a gente sabe que não vai ser o mundo perfeito, mas tem como ser feito isso. Então, eu discordo muito do Rogério quando ele fala que não teria substituições. Agora, é importante a gente entender o que o Rogério falou, quando ele fala que ele não tem opções, é que quando ele fala que não tem opções, ele está falando que não tem um reserva à altura do Jean Lucas, não tem um reserva à altura do Everton Ribeiro, não tem um jogador na mesma qualidade do banco. Tem? Não tem. É a verdade, não tem. Então, de fato, ele não falou de todo mal. Então, quando ele fala ali que ele não tem reservas, ele quer dizer isso, que ele não tem reservas à altura desses jogadores. E realmente ele não tem. Então é importante que a gente não tire do contexto que o Rogério Ceni ele está falando ali.
Tô fazendo esse vídeo aqui para defender o Rogério Ceni? Não, mas tô falando esse vídeo aqui para ser justo com o que a gente conhece do Rogério Ceni. Por quê? Ano passado o Bahia estava rebaixado, irmão. Estava rebaixado. E o Rogério Ceni, ele conseguiu criar um milagre dentro do Bahia e mantê-lo na primeira divisão. A Luna teve uma combinação de se não tivesse acontecido o resultado tal com tal time. Ah, beleza. Irmão, isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Então, assim, você joga, né, às vezes você depende só de você e às vezes você depende de uma combinação de resultados. Isso pode acontecer. O que não pode é execrar o Rogério Ceni agora como um cara que não presta mais para nada. Esse cara é muito burro. O cara não é burro. Pelo amor de Deus, o cara não é burro. Ele pode ser muita coisa, mas burro ele não é. Né? Um cara que entende, um cara que sabe o que está fazendo, um cara que conhece como poucos, né, o futebol brasileiro. É um dos melhores técnicos do Brasil. Só que, para mim, o que ele vem sofrendo não é nem a situação do meio campo dele falar que não tem opções. É a defesa do Bahia. Eu estou vendo se falar muito pouco nisso. Mais uma vez, a defesa do Bahia deixou a desejar. Os 2 gols que o Matheus Gonçalves faz, os 2 gols, ele tá sozinho. Sozinho. O primeiro gol ele domina, ele tem tempo de dominar, olhar e escorar. O segundo gol, a mesma coisa, ele tem tempo de dominar, ele olha, ele podia dar embaixo, foi inteligente, deu em cima, porque aí dando em cima não tinha como o zagueiro tirar. Ele estourou a cara do zagueiro, ele chutou realmente forte por cima. Mas os 2 lances, o cara tava sozinho, irmão. Sozinho. E o outro lance, o terceiro gol, o Cuesta meio que tropeça na perna, ele vai pular, a perna dele meio que faz isso assim, sabe? Eu vou fazer um bonequinho aqui, faz isso assim, né? E aí fugiu até o nome dele aqui, o Yuri Castilho, ele vai lá e completa pro gol, sabe? Então, assim, erros, para mim, gritantes na defesa. Se tivesse um zagueiro minimamente ali mais organizado do que o David Duarte, do que o Canu, né? Daqueles 2 gols que ele levou do Matheus Gonçalves, um não teria sido feito. Na hora que levou o primeiro gol, o cara pensa, pô, isso aqui, ó, tô deixando o vacilo aqui, não posso deixar ele vacilo aqui. Você vê que o cara tá dentro do gol. Tá dentro do gol. O cara tem tempo, o Matheus Gonçalves, de dominar e escolher onde ele quer finalizar. Então, acho que foi um erro muito maior da defesa do que do meio campo. Concordo também que com as substituições que o Rogério Ceni fez, acabou que ele chamou o Vitória para o jogo. Eu acho que ele entendeu isso. Tá? E eu tenho certeza que no próximo jogo isso não vai acontecer. Ele entendeu que ele chamou para jogar. Agora, claro, cara, você está numa coletiva de imprensa, no calor. Qual é o técnico que vai dizer que errou? Não, eu errei mesmo, foi um erro meu aqui e tudo mais. Dificilmente isso acontece, sabe? Mas ele sabe que errou. Ele sabe que errou e ele sabe aonde consertar. Então, acho que não é motivo para um clima de terra arrasada. Né? Não tem necessidade disso. Eu acho que tem que se ter paciência. Né? O primeiro jogo é um jogo de 2 finais. O Bahia vai ter uma semana para analisar tudo que foi feito errado, corrigir e colocar em prática novamente. Tenho certeza que a Arena Fonte Nova vai pulsar ao lado do time e aí vai vencer o time que errar menos. Quando eu falo vencer, é vencer o campeonato. Que eu acho que dificilmente o Vitória vai conseguir vencer na Arena Fonte Nova. Então, se o Bahia jogar o que tem e que sabe jogar, né, vai ser campeão baiano. Agora tem que ter paciência. Do lado do Vitória, é ter paciência também. Tá com uma mão na roda, né, para conseguir ser campeão. Mas eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Você acha que realmente tem que estar esse clima terra arrasada? Tem que ter paciência? Não tem que ter paciência com o Rogério Ceni? Enfim, fica à vontade aqui para comentar. Esse aqui é o teu espaço para a gente trocar essa ideia. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.